Como vimos na aula anterior, para o movimento de rotação, nós definimos essa grandeza aqui, que é o momento de inércia, e ela executa um papel análogo àquele que a massa executa para os movimentos de translação. Essa expressão que eu coloquei aqui à esquerda, que tem esse somatório, ela é utilizada para o caso de uma distribuição de massas que é discreta. Mas para o caso em que nós temos uma distribuição mais próxima daquilo que a gente encontra no dia a dia, que é uma distribuição contínua de massa, nós utilizamos essa expressão que eu estou escrevendo aqui agora, em que nós trocamos o somatório por integral, e aí nós estamos somando, né, já que a integral é uma soma, esses pequenos elementos de massa dm. Então, através dessa expressão, com a integral, nós podemos calcular o momento de inércia de diversos tipos de objetos. Então, como vocês estão vendo aí, é bem comum encontrarmos em livros tabelas que tenham os valores dos momentos de inércia para cada uma dessas geometrias que a gente está vendo. Mas, para exemplificar como que é feito esse cálculo, eu vou fazer um exemplo que vai ser o cálculo do momento de inércia para um disco que tem massa distribuída de forma uniforme. Então aqui eu estou representando o meu disco, e aí essa linha azul está representando o eixo de rotação desse disco. É importante a gente lembrar, né, que o momento de inércia ele depende da forma em que esse objeto ele está girando, ou seja, ele depende de onde a gente posiciona o eixo de rotação. Então imagine que nesse caso em específico o eixo de rotação ele passa pelo centro do disco, ou seja, ele passa em cima do centro de massa. Então a gente vai utilizar essa expressão da integral que eu escrevi aqui agora, e para isso o que nós precisamos fazer? Nós precisamos descobrir quem vai ser esse elemento de massa dm. Para isso, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou cortar uma pequena fatia desse meu disco, imagine que eu possa fazer isso, que é o que eu estou representando por essas linhas pontilhadas em verde. Imagine que do eixo de rotação até essas duas linhas pontilhadas eu tenho uma distância r, e que a separação dessas duas linhas vale dr. Tá? Então essas duas linhas elas vão me definir uma área em cima desse disco. Imagine que a massa total do disco é M maiúsculo e o raio total do disco é o R maiúsculo. Então, nós podemos utilizar essas variáveis, né, para poder encontrar esse elemento de massa dm, que é a massa que está concentrada nessa região que eu delimitei por esse par de linhas pontilhadas. Mas o que a gente pode dizer a princípio? Podemos dizer que a massa que está compreendida entre aquelas duas linhas pontilhadas é proporcional à área que aquelas duas linhas definem. Então, eu posso falar que dm é igual a uma constante k vezes dA, e a massa total também é proporcional à área. Então, eu posso escrever que a massa total é uma constante k, a mesma constante, vezes a área. Então, se eu faço a razão entre dm sobre o m maiúsculo, né? Então, essas constantes elas vão se anular, eu fico com dA sobre A. Então, quem vai ser o dA? O dA é essa área entre essas duas linhas tracejadas. Então, eu posso calcular essa área como sendo o comprimento total da circunferência, que é 2πr, multiplicado pela largura, né, pela separação das duas linhas, que é o dr. E, da mesma forma, esse A que aparece, ele é a área total do disco, que é πr ao quadrado. Então, R, né, lembrando mais uma vez, é o raio do disco. Então, eu posso fazer a substituição. No lugar de dA, eu coloco 2πr/dr. No lugar de A, eu coloco πr². Então, eu posso agora calcular a minha integral. E aí, eu vou substituir no lugar do dm essas relações que eu escrevi aqui logo acima. Os limites de integração vão ser de 0 a r, que é a borda do disco. E no lugar do dm, quem que eu vou colocar? Eu vou colocar a massa total, que é o m, vezes 2r/dr, dividido por r². Reparem que eu só passei o m maiúsculo multiplicando. Então, m maiúsculo 2 e o r² são constantes, podem sair da integral.
e eu fico com a integral de 0 a r de r ao cubo dr. Então, essa integral, né, como é que a gente faz a integral? A gente soma 1 no expoente e divide pelo expoente mais 1. Então, fica r a quarta sobre 4. Substituindo os limites de 0 a r, o que vai acontecer? Reparem que ali, né, o 2 cortou com 4 do denominador. Então, fico com mr a quarta sobre 2r quadrado, que vai dar mr quadrado sobre 2. Então, esse é o momento de inércia de um disco, considerando um eixo que passa pelo seu centro. Para você encontrar o momento de inércia de outras formas, você pode utilizar essa tabela que eu mostrei, que está disponível na maioria dos livros de mecânica, e você pode também, é claro, fazer esse cálculo que eu fiz para as outras formas, e para casos em que o eixo de rotação não passa exatamente no centro desse objeto, ou então ele não é definido da forma com que aparece na tabela, nós podemos utilizar um teorema, que é o teorema dos eixos paralelos, para encontrar esse momento de inércia. Lembre-se, esse momento de inércia só vale para o objeto que tem essa forma que eu falei, com o eixo de rotação passando na posição que eu defini, ou seja, no centro.